Vamos lá confeccionar. Eu deixei as páginas já todas cortadas e muitas delas já passadas giz pastel. Então, eu esfumei as laterais da página e vou colando as frutinhas na árvore. Se você preferir, você pode, se você tiver furador, você pode furar as florzinhas e colocar na copa da árvore. Fica muito bom. Se quiser fazer também mais nuvens, você pode fazer. Também fica muito bom, fica ótimo. Perdoe também a gravação, né? Tem muita parte do vídeo que talvez você não vai conseguir olhar perfeitamente por conta do telefone. O celular não estava perfeitamente enquadrado. Nessa parte eu coloquei apenas a caneta. Essa caneta eu uso, ela não risca, ela apenas marca o EVA. Mas se você tiver lápis de cor, você pode passar por cima do giz pastel já esfumado, que fica muito bom. Dá um acabamento ótimo para o seu trabalho. Então eu fui passando em todas as curvinhas que eu fiz. Esse detalhe do meio da grama eu fiz também em giz pastel. Dá um efeito muito legal. Nesse estampado eu coloquei apenas nas bordas para dar um efeito diferente. Então eu comecei a esfumar, comecei a passar o giz azul forte. Esse azul que eu estou usando no EVA é um azul mais clarinho. Então eu comecei a passar o giz. É bom que você não passe o giz pastel aonde você vai colar com cola quente, certo? A cola quente, a minha pelo menos, não pega muito bem em cima do giz pastel, por conta que é muito liso, né? E esse óleo é da turma da Xuxinha que eu estou usando. Eu uso ele no algodão para poder esfumar o trabalho. Então eu tiro toda a marcação do riscado do EVA, eu tiro e vou deixando apenas essa forma aí, certo? Esse fundo estampado, eu colei ele todo no meu EVA. Porém, essa minha graminha, eu coloquei cola apenas nas laterais, né? No fundo dele, para poder deixar o encaixe da minha árvore. Após a colagem, você tira o excesso, se caso no seu molde ficou maior do que do seu fundo. Então, você tira o excesso para lhe ajudar na hora da colagem, certo? Deixei o bolsinho livre, para caso eu quiser colocar depois animais, né? E também para deixar o encaixe da minha árvore. Você pode também fazer essa árvore removível, mas de preferência, você pode deixar ela já coladinha, já no ponto, certo? O Adão, eu fiz ele com o esfumado marrom ao redor de todo o meu bonequinho, certo? E sempre aonde tem, assim, onde eu vou fazer a colagem, eu não gosto de passar o giz, por conta que eu já falei aqui, né, que ele deixa a minha cola assim um pouco sem querer colar realmente no material, certo? Ela fica tão lisa a cola que ela não chega a querer colar o EVA. Então eu fiz apenas 2 folhas para poder cobrir Adão, assim também como eu cobri a Eva, certo? Só apenas com 2 folhinhas. Os olhos eu mando junto com a apostila, você compra a sua apostila e eu já mando já com os olhos, certo? Então você vai tirando os moldes de acordo com o tamanho que você vai usar. O nariz dos meus bonequinhos, eu fiz eles boleadinhos. Eu cortei ele em círculo, o tamanho deles, o nariz, e coloquei no ferro de passar. Mas serve também se você tem uma sanduicheira, fica muito bom o seu trabalho, certo? O narizinho eu enchi de cola quente, todos eles com bastante cola quente.
E aí sim eu coloco nos meus bonequinhos. Se o nariz do boneco for muito grande, você pode cortar outros círculos e colocar dentro do nariz e depois então colocar a cola quente. A franja da Eva eu coloquei aqui na parte da frente, né? E o cabelo atrás eu deixei um pouco sobrando na parte de cima, para dar o efeito que o cabelinho dela tá um pouquinho mais alto, mais soltinho, né? Eu coloquei, para fazer aí o sutiã da nossa amiga Eva, eu coloquei 4 florzinhas na frente, que foi o suficiente para poder preencher. Então está pronta a nossa Eva e nosso Adão. Então eu coloquei também algumas na graminha, algumas florzinhas também está no molde aí da portila, certo? Então nessas curvinhas que eu fiz com o giz pastel, eu fui encaixando as minhas florzinhas, né? Como se elas estivessem dentro de um arbusto. Então fica muito bonitinho. Todos esses recursos aí que vão saindo, esses bonecos que vão saindo, eu fiz todos eles com um fundo preto, porque eu coloquei o velcro atrás. Mas se você utilizar também aqueles que são de ferro, tem uns ferrinhos redondinhos, nem sei dizer o nome para você, mas fica também muito bom o seu trabalho. Eu usei o velcro preto porque eu não tinha o branco, certo? Mas fica muito bom, use o que você tiver, certo? Na nossa cobra, nossa serpente, eu fiz apenas um risco, né, com pincel. E essa língua e os dentes dela está também nos moldes, certo? Para ficar bem certinho no seu trabalho. Então, apenas fiz isso, ficou ótimo. Eu não utilizei nariz para fazer a serpente, mas fica a critério se você quiser fazer também. Encaixar o velcro. Na utilização desse velcro, eu coloquei aquela parte mais cascarenta, aquela parte mais, né, ruinzinha, eu coloquei nos bonecos, certo? Eu sempre gosto de utilizar assim. Talvez você prefira usar a parte mais macia. E a parte mais macia eu coloquei no fundo, né, na folha do nosso livro. Na nossa segunda página, essa segunda página, ela pode ser contada 2 histórias, tanto Caim e Abel como a Torre de Babel. E aí vai os moldes também certinho para você na sua apostila. Esses aí eu fiz, assim, ficou mais estreitinho, porque foi feito com retalhos de EVA, certo? Mas o seu tem um tamanho ótimo e sei que vai ficar ótimo. E essas laterais aí, fiz com esfumado com giz pastel, também passei ali a canetinha, onde ficou mais fundo, né? Ficou mais marcado. Sempre você pode utilizar bastante nuvem, que fica também muito bom o seu trabalho, fica bem mais colorido. A graminha, eu também colei só apenas nas laterais. Se você quiser fazer outros animaizinhos, vocês podem colocar atrás da grama. No caso, se você queira fazer 2 ovelhinhas para uma ficar junto com a Bel e outra atrás da graminha, fica muito. No seu molde vai ter Caim diferenciado, né? Os seus braços serão mais arredondados para dar a impressão de que ele está segurando, né, uma cestinha ali com frutas. Então você vai, se não ficar muito arredondadinho, você pode ir tirando com a tesoura, vai cortando as laterais, né? E vai modelando o seu Caim.
Então, agora eu vou colar a cestinha. Então, eu coloquei a cestinha mais um pouco de lado, eu deixei a mãozinha dele mais livre do outro lado, como se ele estivesse segurando apenas com uma mão aquela cestinha. Então, os riscados no rosto dele eu fiz pequeno e com a impressão de mal. Então, tudo vai depender da forma que você vai utilizar o seu pincel. O meu pincel é um pincel permanente, que ele não deixa borrar o EVA. Se você utilizar aquelas canetinhas, eu não lhe aconselho, porque borra muito. Você também vai recebendo aí o molde da ovelhinha. Perdoe minha gravação novamente aí de vídeo, porque saiu cortando, né, a ovelhinha. Mas é bem simples, é só o corpinho dela, as orelhinhas eu coloquei nas laterais do rosto e apenas o topetezinho eu coloquei em cima. É bem simples, depois apenas os olhos e uma pontinha preta, pode ser brilhosa, fica lindo também o seu trabalho. E pronto, a ovelhinha eu colei ao lado de Abel, já deixei coladinha. E se você preferir colocar outra ovelha, você pode colocar atrás do seu capim, da sua grama, ou pode colocar atrás da sua terra, dessa terra bege que tá aí atrás, porque eu deixei o bolsinho. A primeira parte, que é o fundo atrás, você cola todinho. Já essa segunda pele aí da terra, você cola apenas as laterais, deixando o bolso. E assim também a grama, porque se você quiser colocar outros animais, você pode deixar, certo? A colagem dos nossos bonecos foi da mesma forma do anterior. O fundo preto, o velcro utilizando, né, a parte mais cascarenta coloquei no próprio boneco. Na página da Arca de Noé, então eu esfumei as laterais, né, do nosso trabalho. Para o nosso rostinho do Noé, eu fiz ele cacheadinho, os cabelos dele. Então eu fui só fazendo algumas caracóis com o giz pastel. Se você utilizar o lápis de cor preto e for fazendo o contorno depois, fica muito bom o seu trabalho. Fica com aquele ar de profundidade, de algo mais vivo. Fica muito lindo. Eu não utilizei porque eu estou sem os lápis de cores, certo? Mas você pode estar usando. As gotinhas de chuva, você pode cortar quantos pingos de chuva você quer que fique ali. Eu creio que quanto mais tiver, mais fica lindo o seu trabalho. Então, as nossas ondas, eu coloquei elas intercaladas, uma para um lado e outra virada para o outro. Então, quando você for fazer as ondas aí no seu EVA, tenha cuidado para ver se está ficando intercaladinho, que fica muito bonitinho. Mas fica a sua preferência. E eu coloquei a primeira parte, eu colo inteiramente na folha, igual já ensinei das outras vezes. E essa nossa segunda parte, eu coloco deixando apenas o bolsinho. Eu coloco as laterais coladas e deixo o bolsinho para depois colocar a nossa arca. A nuvem, eu colei os raios e então eu coloquei no fundo preto, porque eu quero tirar e colocar ela quando eu quiser. Para fazer a colagem do nosso Noé, eu coloquei cola normal, certo? Ele não tem o corpinho completo como
os outros bonequinhos que a gente fez. Tem um bonequinho que está pela metade aí nos seus moldes. Então, aí sim você vai saber que ele é o Noé. Também eu coloquei o nome para deixar bem visível. E os olhos também já vão estar tudo ok lá no seu moldes. E a apostila, né? Então, aí você vai fazer a colagem normal e apenas a metade do corpinho, que é para poder ele entrar dentro da arca, certo? Para a arca, eu colei primeiro a parte de cima. Para colar a parte grande da nossa arca, eu coloquei logo no fundo preto. Porque para a gente poder fazer o nosso bolsinho da nossa arca, certo? Essa parte de cima da nossa arca, a gente cola ela inteira. Porém, embaixo, a parte grande que Noé vai entrar, você cola apenas as laterais da arca. Então, você vai passando cola e deixando o meio da nossa arca livre para poder fazer o encaixe, né, do nosso Noé. Então, o bolsinho fica livre para poder Noé entrar dentro da arca. Na nossa página de Abraão, eu deixei a página escura, apenas a parte de cima que eu deixei brilhosa. Você pode fazer da mesma forma que é da grama, você pode fazer a parte de cima na cor escura. Então, eu passei cola em toda a lateral, embaixo e em cima. Os moldes das estrelinhas eu deixei também para vocês. Se vocês tiverem aqueles furadores de EVA, é muito bom porque dá mais praticidade ao seu trabalho. Eu fui intercalando as estrelinhas, colocando nas laterais e bem pertinho da nossa lua. Essa nossa graminha eu utilizei da mesma forma. Colei a primeira parte toda e a segunda parte da grama eu deixei o bolsinho. Mas aí essa página aqui eu já colei tudo, mas aí fica também a seu critério se você quer deixar. As florzinhas eu utilizei de um furador que eu tenho aqui, mas você pode também estar usando as florzinhas que eu mandei aí no molde, tá? Você pode utilizar elas. Então, eu preenchi toda a parte de baixo com as florzinhas, fui intercalando também as florzinhas, deixando uma distância entre elas. Para o nosso Abraão, eu colei um EVA estampadinho, coloquei a cinta nele também, né? Fiz aí com EVA. E o nosso cabelinho dele, você pode fazer igual o de Noé, se ficar a sua preferência. Mas aí eu fiz diferente, tem o seu molde também na sua apostila. E eu coloquei um chapéuzinho nele para ficar diferente. É no formato aí de uma lua. É bem simples fazer, mas fica também a seu critério, se você queira colocar ou não. Eu coloquei a cinta do nosso amiguinho, Abraão, da mesma cor do chapéu, certo? Então, se ficar maior a cinta dele, você pode estar cortando e modelando o tamanho para ficar bem certinho com a roupa do seu boneco.
A Torre de Babel, eu também fiz ela separada, ela vai lá para o cenário de Caim e Abel. Você vai tirar todos os bonecos que tem lá, Caim e Abel você tira a ovelhinha e coloca a Torre de Babel para você contar a história. Os quadradinhos já tem nos moldes, mas se você tiver o furador que faça os quadradinhos, fica muito melhor para você. E assim ficaram as nossas páginas. Então, aqui eu fiz a retirada de todas as figuras para poder colar as páginas, para a gente poder organizar a capa. Nossa capa, eu utilizei fita, aquelas fitas que a gente coloca até em presentes. E eu coloquei aos redores da capa. E essas letras também, elas estão no seu molde. Você tanto pode fazer ela com EVA estampado ou apenas no EVA comum. Então, vamos começar a colagem das folhas da última para a primeira. Então, eu comecei lá pela de Abraão, depois eu fiz a colagem da Arca de Noé. Então, passe muita cola entre elas para poder ficar bem firme o seu livro. Após ter colado todas as páginas, eu também colei a capa. Peguei uma tira de EVA da mesma cor da capa do meu livro, de mais ou menos 8 a 10 centímetros, para que sirva para poder colocar tanto na frente como na parte de trás, né? Então, eu comecei a colando, deixei de uns 3 centímetros aí na frente, 2 centímetros, fica a seu critério, a largura da sua fita aí, né, do seu pedaço de EVA que você vai fixar em toda a sua capa para que fique mais firme. Então, depois que eu colei ali na frente, um pedaço na frente, eu vinquei o meu EVA para que ele possa drobar, para que fique bem mais fácil para me drobar ele. Então, eu fui colocando cola em todas as laterais da minha página e fixando nesse pedaço de EVA que eu colei a mais. Então, você passa e cola bem, coloca bastante cola para que fique bem fixo o seu livro, para que todas as páginas fiquem bem coladas. Então, eu fui apertando, fui ajeitando para poder a lateral ficar com um acabamento bem legal. Que você possa cortar a tira e colar da mesma forma que está o tamanho na frente, que fique também atrás, né? A mesma quantidade de centímetro que você colou na frente, que é na... Depois eu virei novamente o meu livro e vinquei ele novamente com a tesoura. Não precisa colocar muita força, mas que possa ficar marcado para que você possa virar e ficar bem certinho, né, o seu pedaço de EVA. Antes de você colar a sua tira de EVA, veja se a frente do seu livro
essa tira vai ficar igual atrás também. O mesmo tamanho que tá aí atrás, aí você também deixa na frente, tá? Para que não fique um espaço muito grande de pedaço de EVA atrás e um pedacinho na frente. Então, faça com que seu trabalho fique bem certinho, que todo com seu acabamento fica bem melhor. Só então eu coloquei a fita, né? Depois que eu encapei todo, decorei, você decora da sua melhor forma, certo? E aí, quando você for contar a história para as crianças, vai contando devagarzinho, vai montando as peças. Você pode entregar as peças para uma criança, para que ela mesma possa ir colocando as imagens, né, no seu livro. Então, elas vão aprender cada domingo, se você utilizar na IBD, que você venha recapitular cada página, que aí no final do trimestre elas vão ter aprendido muito, muito mesmo a palavra do Senhor. Que este recurso venha servir para o seu ministério, como canal de bênção, para que as suas crianças venham aí ter o máximo de conhecimento. Procure ter informações essas que sejam para o conhecimento da sua criança, dependendo da faixa etária que você estará apresentando o livro, né? Então, para cada uma delas.